Boa tarde, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que você nos contasse como você iniciou na ufologia e como você entrou no programa, né, o seu programa ao longo do tempo, um panorama assim sobre o seu trabalho. Bom, eu tive contato com ufologia através, acho que a maior parte, através de observações. A gente morava em Santana, moro até hoje. E havia uma diferença sui generis. A iluminação era realmente de lâmpadas. Não existia luminárias naquela época. Então, devido a isso, não havia poluição luminosa. Então você enxergava o céu. Hoje é muito difícil por causa das luminárias. Tá? Você vê muito pouco do céu. Então o que nós víamos eram formações em V, garoto, V simples, V duplo, andando para o céu. Velocidade, de repente elas mudavam em manobras de 90 graus. Tá? De repente a formação se desfazia, elas pareciam que enlouqueciam em todos os lados, uma velocidade altíssima, voltavam a fazer formação novamente, né? E todo mundo via aquilo, as crianças, os adultos, ninguém sabia o que era aquilo. Eu tinha 8 anos, né? Eu fui perguntar para um professor de ciências, eu falei para o senhor Orlando, dizendo isso, tal. Ele falou, Luiz, será que não é balão? Eu falei, não pode ser, porque aquilo é tão rápido. E ele foi perguntando, ele falou, olha, Luiz, eu vou ser sincero para você, eu não sei o que vocês estão vendo, mas é só você que vê isso? Eu falei, não, meus amiguinhos, os pais, quando, né, aquele tempo dava para ficar na rua, batendo papo, e ele falou, olha, Luiz, eu não sei o que você está vendo, não sei explicar. Ele falou, quem sabe você encontra alguém, né, que possa dar alguma explicação para o que vocês estão vendo. Aí, em 1968, quando eu comecei realmente a pesquisar, eu peguei um livro que era do meu avô, eram os discos voadores do comandante Aurifebo Berrance Simões, não esqueça, está lá em casa até hoje. Primeiro livro. Tá, e lá mostravam os eventos das luzes de Lubbock, nos Estados Unidos. Eram eventos que estavam ocorrendo nos anos 50, final dos anos 40, e você via as luzes em V, V simples, V duplo, tá? Que o pessoal dizia que eram objetos voadores não identificados. Eu já estava olhando mesmo, aquilo me despertou a curiosidade, e aí eu não parei mais. E estou até hoje, meio desse ano, eu falei até brincando, a ufologia vai se tornar uma boa ideia para mim. 51 anos pesquisando. Nossa. E como foi a entrada do programa, né? Eu queria que você falasse um pouco do programa ao longo também desse tempo. O programa, dezembro desse ano, vai fazer 19 anos no ar, pela rádio. Televisão fiquei 5, depois o meu filho nasceu, pedi afastamento, agora voltei de novo, agora em maio vai fazer 2 anos já que eu voltei. Mas eu estava nas casas André Luiz e eu conheci uma das fundadoras da casa, a dona Ana Gaspar, e ela gostava muito do assunto, se interessava pelo assunto. E uma vez, sem saber, eu participei de um programa de rádio que ela era âncora. E eu achei engraçado que foi uma moça que fez uma observação que não era real de ufologia. Aí eu nem ia ligar, porque eu sempre fui tão tímido quanto você, agora eu perdi a vergonha, fiquei um sem vergonha, né? E eu falei, bom, minha mãe falou, liga, Luiz, vai. Eu falei, não vou ligar, não vou falar em rádio agora. Ela falou, não, liga, você conhece o assunto, tá? Aí eu falei, bom, vou ligar, o programa é concorrido, não, vai dar o culpado. E acabou, então, liguei a telefonista de casa, pois não, Rede Boa Nova de rádio. Eu falei, ai meu Deus. Pois não, a Juliana, depois ficamos bons amigos. Não, é que eu falei, no programa aconteceu isso. Vou passar você no ar. Eu falei, pronto, agora melhorou de vez. Aí ela atendeu o telefone, eu falei, aconteceu isso, tal. Eu não concordei, expliquei, coloquei do mesmo jeito que eu coloquei aqui, envolvendo ciência, ufologia. Eu ainda não tinha me envolvido com espiritismo. Estava entrando naquela época nas casas André Luiz. Aí ela falou, Luiz, participei tudo. Aí a Juliana, para telefonista, falou, Luiz, liga daqui meia hora. Eu estava de férias. Ela falou, vai acabar o programa? A dona Ana quer falar com você em off. Eu, tá bom. Conversei com ela, tudo. Ela veio em casa, mostrei o meu material, a gente conversou bastante, fui na casa dela, a gente conversou bastante. Ela falou, você conhece a rádio lá em Guarulhos? Eu falei, não vou pro Picança há anos.
eu gostaria que você fosse lá. E fui. E como foi o recebimento desse programa dentro da Rede Boa Nova? Aí o que aconteceu? Eu não sabia que eu ia ter programa. Aí eu sentei na mesa, estava um outro senhor ali, que depois eu vinha saber que era o diretor da rádio, o Jacomini Filho. Aí ela falou, olha, Luiz, é bem simples, eu gostaria que você apresentasse um programa de ufologia. Eu falei, o quê? Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para você pensar, depois você me dá a resposta. Primeiro programa, só as calças tremiam. Foi em que época isso? Isso foi em janeiro de 2001. Eu comecei a trazer ufologia. Na rádio o assunto foi muito bem-vindo, no meio espírita nem tanto. Perfeito. Entendeu? Demorou. Hoje, como é o programa? Você quantas vezes por semana, para quem não conhece? Então, vai ao ar todos os sábados pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Ele trata do conhecimento ufológico, científico e espírita. Foi o que eu apresentei aqui, as ferramentas, como você usa. Trabalho também com arqueologia, astrofísica, física, astronomia, tudo isso é tratado no programa. E as pessoas têm liberdade de perguntar o que elas quiserem. Então, às vezes, eu estou tratando de assunto, saio e vou para outro completamente diferente. Como é visto dentro do centro espírita essa questão, né, dos contatos? Eu queria que você falasse um pouquinho também da ufologia dentro do centro espírita. Normalmente pelos trabalhadores da casa e pessoas que frequentam é ótimo. Com os dirigentes nem sempre. Por que será? Tem muito preconceito em cima do assunto. Muita gente fala que ufologia e espiritismo não tem nada a ver, são assuntos completamente diferentes. Eu já falei, o pessoal quando vai abrir o livro dos espíritos, nas páginas de 55 a 59 e de 172 a 188, acho que gruda o papel. Então elas pulam o assunto. Isso está no livro dos espíritos, no evangelho, etc, etc. Eu coloquei isso, né? Muito dos preconceitos. Uma resistência. Sim. Entendeu? Mas ainda tem gente, por exemplo, a Federação Espírita vai ser difícil. Eu queria falar um pouco da questão do contato, até indo para essa questão do espiritismo, né, do desdobramento. A gente recebe muitas informações de contato de 5º grau, através de projeção astral e desdobramento. Como você vê isso? Se seria mais fácil para esses seres se comunicarem através do desdobramento? Veja bem, para eles não há esse tipo de limitação. Nós temos contatos físicos, extrafísicos, entendeu? Telepáticos. Esse não é o principal problema. É que eu falo para você, contatos através de mediunidade, desdobramento, são importantíssimos. Só que pode ser o canto da sereia, porque o índice de fraude supera os 90%. Tá cheio de gente aí se apregando médium, contatado. Nós fazíamos hipnose. Era muito comum, a gente faz um teste psicológico primeiro, você faz uma avaliação da pessoa. Quando a gente já percebia que a coisa... A gente chegava para a pessoa e falava, olha, existem métodos que a gente comprova a fraude. E a pessoa não... Até logo, passa muito bem. A hipnose é um deles. Você tá entendendo? Então, existem meios para isso. Só que a quantidade de fraudes nesse tipo de investigação é elevadíssima. Existe alguma diferença para a gente perceber o que é espírito e o que é comunicação extraterrestre na questão da mediunidade? Complicadíssimo. Você só tem um meio, tá? Quem tem mediunidade de rocha, que nem eu, né? Eu não consigo. Agora, um médium tem essa capacidade, porque ele vai notar que existe uma diferença a nível de energia da entidade que vai se comunicar. Você pega na transcomunicação instrumental, que eu fui o introdutor nas casas André Luiz, eu toquei o laboratório de TCI lá, todo. As pessoas que recebem comunicação de falecidos, seja por gravador, por rádio, por televisão, não importa, tá? Elas notam que a comunicação, quando vem de um ser extraterrestre, é diferente. Se for uma comunicação por rádio, o timbre de voz é metalizado, você percebe que não é uma pessoa que está falando, mas algum tipo de equipamento, alguma coisa que está falando através do ser. O ser passa aquilo, porque ele não conhece o português, o inglês, não importa, né? Então as pessoas notam isso, a energia envolvida é diferente. Os médicos, a rapidez, a velocidade da informação? Não. Tem também. Porque não adianta, Fabiana, não adianta você tornar a comunicação improdutiva. Tá? Então o que acontece? Eu não posso te mandar num nível que você não acompanha, se torna inútil. Algumas pessoas mencionam que recebem via download uma informação grande. Não acordo. Por que adianta eu mandar para você de um jeito que você não compreende? É a mesma coisa. O que os espíritos dizem? Que quanto mais conhecimento o médium tem,
mais fácil a comunicação. Você está entendendo? Isso ocorre. Então não adianta ver o espírito de Albert Einstein discutir teoria da relatividade, que você não vai conseguir passar. A informação não vai ser compreendida. Não, você não. Então tem que ser feito num nível que haja compreensão. Senão se torna inútil. Você está entendendo? Essa é a diferença. Falando um pouco dos casos ufológicos, tem algum caso que te chama mais atenção, ou que você pesquisou mais, que você queira... algum específico que te chama mais atenção, se é contato, se é avistamento? Vários casos importantíssimos em desdobramento, de abdução, com seres de luz, espíritos falando de extraterrestre falando de espíritos. Existem coisas fantásticas. O problema é o grau de preconceito. Esse é que é o problema. Você está entendendo? E outra, que eu falei para você. Então, vamos analisar. Então, tem que ter metodologia. Não é simplesmente a Fabiana falou, maravilha, vamos passar para o mundo. Não, a coisa não funciona assim. Eu acho que aí entra na nossa última pergunta. Como direcionar essas pessoas que nos procuram, que te procuram, que falam que teve avistamento, contato? Você vai ter que fazer análise com a pessoa. Por exemplo, nós vamos pegar um caso de hipnose. Tá? O que acontece? Primeiro você faz uma pré-entrevista. Você vai perguntar se a pessoa não teve uma doença pré-existente. Por quê? Um médico norte-americano foi hipnotizar um paciente e, sem querer, ele regrediu o paciente para o dia que ele havia infartado. E ele infartou de novo. Ele só não morreu porque o hipnotizador era médico, correu com ele para o hospital e pronto. Então você vai perguntar, vai fazer perguntas, olha, você já teve doença, já teve isso, você... Enquanto você vai conversando com a pessoa, você fala, bom, então agora você me conta o caso. O que aconteceu? Você já vai fazendo uma análise do perfil. Você vai vendo credibilidade da história, credibilidade da pessoa, ver se não há contradição nos fatos que ele está te dando. Tá? Outras coisas eu não posso falar, porque senão eu entrego o ouro. Sim, você está entendendo? Então, correto. o que acontece? Você se cercou de tudo isso, então nós vamos ver esse tipo de mensagem. E o importante, tente cruzar. Veja se você encontra outros pontos de informação, como o Kardec fazia. Ele, antes de colocar uma resposta no Livro dos Espíritos, por exemplo, ele ia em vários médios, né, para ver se a informação se repetia. Se você achar que existe alguma credibilidade, é que eu falo brincando, pessoal, deixa em cima da prateleira, aguardando, tá, para ver se vai existir uma confirmação ou não disso no futuro. Por isso que eu falei para você, comunicação mediúnica, médiums contatados, mais de 90% são fraude. Infelizmente, isso prejudica muito. Ou até a questão de ser um espírito e não um extraterrestre, né? Não, o fato de ser um espírito não quer dizer nada. E outra, você pode ser um espírito de outro orbe. Sim. Você está entendendo? Não que o fato de ser um espírito não significa uma comunicação de fora. Você está entendendo? Pode ser um espírito de um outro orbe que estaria entrando em contato com você. Não é isso. O problema é que você tem que se cercar de garantias. Porque como o índice de fraude é muito alto, entendeu? Todo mundo quer ter os seus 5 minutos de fama, todo mundo quer aparecer na televisão, todo mundo quer ser entrevistado pela Fabiana. Então o que acontece? Você tem que se cercar de garantias para isso. Perfeito. Por isso que eu falei para a moça ali, então que traz uma prova. Aí entra essa união, né, do espiritismo, ciência para o estudo da ufologia. Exatamente. Ok. Então nós gostaríamos de agradecer. Se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal que estuda ufologia, né, como buscar essas informações, né, através de livros, enfim, você pode finalizar as últimas palavras. Você pode buscar através de livros, tem o programa Fenômeno UFO, você tem palestras, você tem congressos, mas o principal, Chico disse, né, que o Emmanuel disse a ele o seguinte, para as mensagens espirituais, disciplina, disciplina, disciplina. Eu digo também para quem pesquisa ufologia, estudo, estudo, estudo. E aí você vai ser um bom pesquisador. Ok. Obrigada, Luiz, nós agradecemos.